Você sabia que existe um pecado sexual que você pode cometer dentro do seu casamento cristão, na privacidade do seu leito conjugal, com seu cônjuge legítimo sob pacto, e que Deus considera ainda mais abominável que o próprio adultério? E se eu te dissesse que milhões de casamentos cristãos devotos estão cometendo esse pecado regularmente, sem sequer perceberem que estão profanando o leito matrimonial que deveria ser honroso diante de Deus? Comente agora mesmo essa frase poderosa: santificarei meu leito matrimonial. O que aconteceria se você descobrisse que existem práticas sexuais específicas que, embora ocorram entre esposos legítimos, Deus as cataloga explicitamente como abominação, que traz consequências espirituais devastadoras sobre seu casamento, seus filhos e seu destino? Você está preparado para entender o que a Bíblia realmente diz sobre os limites da intimidade matrimonial e por que cruzar esses limites é mais grave que a própria infidelidade? Hoje vou revelar a você uma verdade bíblica tão confrontadora que a maioria dos pastores modernos evita pregá-la completamente. Não vou dar opiniões pessoais, nem moralidade cultural. Vou mostrar exatamente o que a palavra de Deus diz sobre práticas sexuais específicas dentro do casamento que estão absolutamente proibidas, porque Deus as considera piores que adultério, e como discernir entre intimidade santa que Deus abençoa e intimidade profanada que Deus amaldiçoa. Este não é um ensinamento para te envergonhar, mas sim para te liberar de práticas que poderiam estar bloqueando bênçãos no seu casamento sem que você saiba. Não pule este vídeo sob nenhuma circunstância, porque o que você está prestes a descobrir poderia salvar seu casamento de uma maldição geracional que vem especificamente de profanar o leito matrimonial. E quero lembrá-lo de algo fundamental. Não foi você quem encontrou este canal de Pecados Hebreus. Foi este canal que te encontrou precisamente neste momento em que você precisa de verdade bíblica, sem filtro, sobre santidade prática no casamento. Cada vídeo que chega à sua vida tem um propósito divino específico. E antes de mergulharmos no estudo profundo que realizaremos hoje, vou contar uma história antiga que aconteceu nos tempos do povo hebreu em Canaã. Uma história sobre um casamento piedoso que, sem saber, estava cometendo esse pecado e as consequências devastadoras que enfrentaram até que um profeta lhes revelou a verdade. Não vou revelar ainda os detalhes nem qual é o pecado específico, mas prometo que quando você ouvir esta história completa, entenderá que a ignorância da lei não te isenta das consequências espirituais de violá-la. Você descobrirá que existem linhas estabelecidas por Deus que não devem ser cruzadas, mesmo que você seja casado, mesmo que seu cônjuge consinta, mesmo que a cultura moderna normalize. O que aconteceu com este casal revelará verdades eternas sobre santidade sexual dentro do casamento. Esta história contém o segredo de por que alguns casamentos cristãos experimentam bênção, enquanto outros experimentam maldição inexplicável. Nas terras perto de Hebron vivia um casamento que externamente parecia abençoado. O esposo se chamava Seled, tinha 33 anos, era comerciante próspero e homem respeitado na sinagoga. Sua esposa Suba, de 29 anos, era conhecida por sua piedade e dedicação ao lar. Levavam 9 anos de casados e tinham 4 filhos. Para todos que os viam, eram uma família modelo que seguia as leis de Deus fielmente, mas dentro do seu casamento existia uma prática que ninguém conhecia. Seled havia aprendido com comerciantes estrangeiros com quem viajava certas práticas sexuais que as culturas pagãs consideravam normais. Especificamente, haviam começado a praticar intimidade de maneira contrária à ordem natural que Deus estabeleceu. No início, a Suba resistiu, dizendo que não se sentia bem sobre isso, mas Seled argumentou que eram casados, que Deus lhes havia dado liberdade total na sua intimidade, que enquanto fosse entre os dois não havia limites. Eventualmente ela cedeu e a prática se tornou regular no casamento deles. O que nenhum dos dois entendia era que algo obscuro havia começado a se manifestar na família deles. Seus filhos, um após o outro, começaram a desenvolver rebelião extrema. O mais velho se tornou violento e desafiador. O segundo caiu em mentiras compulsivas. O terceiro desenvolveu comportamentos sexuais inapropriados em idade precoce. A quarta, uma menina, se tornou inexplicavelmente medrosa e atormentada por pesadelos. Os negócios de Seled, que haviam sido prósperos, começaram a colapsar misteriosamente. Cada empresa que empreendia falhava, dívidas se acumulavam. A saúde de Suba se deteriorou com doenças que os médicos não conseguiam diagnosticar. Ambos oravam fervorosamente pedindo para entender por que Deus parecia ter retirado sua bênção da família deles. Jejuavam,
davam ofertas generosas, serviam na sinagoga fielmente, mas a situação só piorava. Sentiam como se uma maldição inexplicável tivesse caído sobre o seu lar. A confusão era total, porque eles sabiam que não estavam em adultério, não adoravam ídolos, não roubavam, não mentiam nos negócios. Por que então esta maldição? Um dia chegou ao povoado um profeta ancião chamado Hilcias. Este homem tinha a reputação de discernir pecados ocultos que bloqueavam bênçãos. Selede, desesperado, buscou conselho privado, contou toda a sua situação, a rebelião dos filhos, o colapso financeiro, as doenças de sua esposa. Hilcias o escutou e depois com voz grave perguntou algo que deixou Selede gelado. Diga-me a verdade diante de Deus. Há alguma prática no seu leito matrimonial que viole a ordem natural que Deus estabeleceu para a intimidade? Selede ficou atônito. Como sabia este profeta sobre sua intimidade privada? Com vergonha confessou a prática específica que haviam adotado. Hilcias fechou seus olhos com pesar e disse: aí está a raiz da sua maldição. O que você tem feito com sua esposa, embora ela seja legítima sob pacto, é abominação diante de Deus mais grave que adultério. E vou te dizer por quê. O adultério é pecado contra o pacto matrimonial. Mas o que você faz é pecado contra a própria ordem criativa de Deus, contra a natureza que ele estabeleceu. É rebelião contra o design divino do corpo. Hilcias abriu os rolos sagrados e lhe mostrou passagens específicas. Levítico 18, versículo 22. Não te deitarás com varão como se deita com mulher, é abominação. E depois, versículo 23. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Hilcias explicou: estes versículos não só proíbem homossexualidade e bestialidade, estabelecem um princípio mais amplo. Qualquer uso sexual do corpo que viole a ordem natural e o propósito para o qual Deus o projetou é abominação. O design divino é claro e específico. Quando você o viola, mesmo que seja com sua esposa legítima, profana o leito matrimonial. Hilcias continuou: Romanos 1 descreve como quando as nações rejeitaram a Deus, ele os entregou a paixões vergonhosas. Homens e mulheres mudaram o uso natural pelo que é contra a natureza. O versículo 27 diz especificamente que receberam em si mesmos a retribuição devida ao seu erro. As consequências que sua família está experimentando, a rebelião de seus filhos, o colapso financeiro, as doenças, são retribuição direta por profanar seu leito com práticas contra a natureza. Selede chorou com arrependimento genuíno. Hilcias lhe deu instruções claras. Confesse este pecado a Deus como abominação. Abandone completamente essa prática. Limpe seu leito matrimonial voltando exclusivamente à intimidade segundo a ordem natural que Deus estabeleceu. Jejue e ore pedindo que Deus levante a maldição da sua casa. E nunca mais permita que culturas pagãs definam o que é aceitável no seu casamento. Somente a palavra de Deus define santidade. Selede obedeceu completamente. Ele e a Suba confessaram, se arrependeram e restauraram sua intimidade, exclusivamente segundo o design divino. E nos meses seguintes, algo surpreendente aconteceu. A rebelião dos filhos diminuiu dramaticamente. Os negócios começaram a prosperar novamente. A saúde de Asuba se restaurou. A maldição se levantou porque o pecado que a causou foi removido. Aprenderam que santidade no casamento não é opcional, mas essencial para a bênção. Agora, me escute com atenção absoluta, porque vou revelar exatamente quais práticas sexuais específicas estão proibidas biblicamente, mesmo dentro do casamento, porque Deus as considera piores que adultério, e como discernir entre intimidade santa e intimidade profanada. A prática principal que a Bíblia proíbe absolutamente, mesmo entre esposos casados, é a intimidade contrária à ordem natural do corpo. Especificamente, qualquer prática que use partes do corpo projetadas para eliminação de resíduos para propósitos sexuais é abominação explícita. Levítico 18, versículo 22, em contexto mais amplo, não só proíbe a homossexualidade masculina. A razão pela qual isso é abominação é porque viola o design natural do corpo humano. O mesmo princípio se aplica heterossexualmente. Romanos 1, versículos 26 e 27 descreve como tanto mulheres como homens mudaram o uso natural pelo que é contra a natureza. Contra a natureza significa contra o design e propósito para o qual Deus criou essas partes do corpo. Deus projetou partes específicas do corpo com propósitos específicos. O ânus foi projetado exclusivamente para eliminação de resíduos. Não tem lubrificação natural.
Está cheio de bactérias que causam doenças graves se entrar em contato com outros tecidos. Forçar intimidade dessa maneira é violar intencionalmente o design divino. E aqui está a verdade devastadora que você precisa entender. Quando você viola o design de Deus para o corpo, mesmo com seu cônjuge legítimo, você está em rebelião mais profunda que adultério. Por que é pior que adultério? Porque o adultério é pecado horizontal contra outra pessoa e contra o pacto. Mas isto é pecado vertical, direto, contra a própria ordem criativa de Deus. É uma declaração de que você sabe melhor que Deus como usar o corpo que Ele projetou. É arrogância suprema. É por isso que Levítico chama de abominação, palavra reservada para pecados que Deus detesta com intensidade especial. Agora deixe-me confrontá-lo com amor, mas com firmeza absoluta, sobre erros devastadores que casamentos cristãos modernos estão cometendo massivamente. Primeiro, acreditaram na mentira de que dentro do casamento não há limites absolutamente. Falso. Deus estabeleceu limites claros, mesmo para casamentos. Segundo, permitiram que a pornografia definisse sua intimidade, em lugar de permitir que a Bíblia a definisse. A indústria pornográfica normaliza práticas que Deus chama de abominação. Terceiro, justificaram essas práticas dizendo: se ambos consentimos, está bem. Falso. O consentimento mútuo não anula os mandamentos de Deus. Quarto, ignoraram as consequências espirituais visíveis em suas famílias, atribuindo-as a causas naturais quando são juízos diretos por profanar o leito. Quinto, guardaram essas práticas em segredo total, sem buscar ensinamento bíblico, permitindo que a vergonha os mantivesse em escravidão ao pecado. Aqui estão os sinais de que seu casamento poderia estar sob maldição por este pecado específico. Primeiro sinal: seus filhos mostram rebelião extrema ou comportamentos sexuais inapropriados precoces. Segundo sinal: sua prosperidade financeira colapsou inexplicavelmente depois de começar certas práticas. Terceiro sinal: doenças crônicas sem diagnóstico claro em você ou seu cônjuge. Quarto sinal: pesadelos ou opressão espiritual no seu lar. Quinto sinal: distância crescente de Deus, apesar de práticas religiosas externas. Sexto sinal: vergonha profunda sobre sua intimidade que você não consegue afastar. Se você identifica 3 ou mais desses sinais e sabe que tem praticado intimidade contrária à ordem natural, precisa de arrependimento urgente hoje. E agora, seguindo com o que estou revelando, preciso que você comente aqui embaixo sua situação de maneira muito prudente. Se você tem estado nessa prática, comente simplesmente: preciso de arrependimento por profanar meu leito. Não dê detalhes gráficos. Preciso saber quem precisa de oração de libertação, porque vou fazê-la especificamente no final. E te advirto solenemente: não pause este vídeo. O Espírito Santo está expondo o pecado oculto que tem bloqueado bênção na sua vida. O que vem a seguir tem o poder de quebrar maldições geracionais. Agora vou mostrar passagens bíblicas adicionais que confirmam esses princípios. Levítico 20, versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram abominação. Ambos serão mortos. A severidade do castigo revela a gravidade do pecado. Não estamos sob lei mosaica com pena de morte, mas a categorização como abominação permanece. Romanos 1, versículos 24 a 28 descreve progressão de juízo. Deus os entregou à imundície, a paixões vergonhosas, a mente reprovada. Quando você pratica intimidade contra a natureza, abre porta para a mente reprovada que não pode discernir bem de mal. 1 Coríntios 6, versículos 18 a 20. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete está fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra seu próprio corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Glorifiquem a Deus em seu corpo. Práticas sexuais contra a natureza são pecado direto contra seu próprio corpo como templo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5. Pois a vontade de Deus é a sua santificação, que vocês se abstenham da prostituição. Que cada um saiba possuir sua própria esposa em santidade e honra, não em paixão de concupiscência. Ter esposa em santidade significa respeitar os limites que Deus estabeleceu, mesmo dentro do casamento. Efésios 5, versículo 3. Mas a prostituição e toda a impureza não se nomeiem entre vocês como convém aos santos. Impureza inclui práticas sexuais que sujam o corpo literal e espiritualmente. Colossenses 3, versículo 5. Façam morrer, pois, o que é terreno em vocês: prostituição,
impureza, paixões desordenadas, maus desejos. Paixões desordenadas são paixões que saem da ordem divina estabelecida. Agora conecte meticulosamente isto com Seled, Assuba e sua situação. Eles eram piedosos externamente, mas praticavam abominação em privado. As consequências vieram automaticamente. Maldição sobre filhos, finanças, saúde. Quando se arrependeram e restauraram santidade no seu leito, a bênção retornou. Se você está experimentando maldição inexplicável, examine honestamente seu leito matrimonial. Está honroso e sem mancha ou está profanado com práticas contra a natureza? Agora pegue sua Bíblia e leia todo o Levítico 18. Observe como Deus lista sistematicamente práticas sexuais proibidas. Note que muitas envolvem relações legítimas sob outras culturas, mas proibidas por Deus. Medite no versículo 29. Qualquer que fizer alguma dessas abominações, as pessoas que as fizerem serão cortadas do meio do seu povo. Cortar significa separação de bênção. Pergunte-se: estou cortado de bênção por violar esses princípios? Inscreva-se se você gosta do vídeo e nunca mais perca os ensinamentos que podem proteger seu casamento das armadilhas que destroem famílias inteiras sem que elas percebam. E agora, seguindo naturalmente com esta revelação, comente aqui embaixo sua idade. Por que é importante? Porque gerações mais jovens foram mais expostas à pornografia que normaliza essas práticas. Sua idade me ajuda a orar especificamente segundo o nível de contaminação cultural. Agora quero falar sobre algo alarmante que está acontecendo em casamentos cristãos neste mês de dezembro de 2025. A influência massiva da pornografia penetrou leitos matrimoniais cristãos de maneira devastadora. Práticas que antes só se viam em pornografia agora são comuns em casamentos que se chamam santos. Esposos estão exigindo de esposas atos que a Bíblia chama de abominação. Esposas estão cedendo por pressão ou por ignorância de que Deus proíbe essas coisas mesmo no casamento. As estatísticas são devastadoras. Estima-se que mais de 50% dos casamentos cristãos experimentaram práticas contrárias à ordem natural, pelo menos ocasionalmente. E esses mesmos casamentos reportam taxas altíssimas de problemas com filhos rebeldes, colapsos financeiros inexplicáveis, doenças crônicas. A conexão é óbvia, mas ninguém a prega porque o tema é desconfortável. A igreja moderna falhou completamente em ensinar limites bíblicos da intimidade matrimonial. Por pudor extremo ou por liberalismo infiltrado, se diz: qualquer coisa entre esposos casados está bem. Isso é doutrina falsa que está trazendo maldição sobre famílias cristãs massivamente. E aqui é onde quero te felicitar genuinamente. Se você nunca caiu nessas práticas, guardou seu leito honroso, embora a cultura te bombardeie com mensagens contrárias. Isso demonstra que você teme a Deus genuinamente. E se você caiu, o fato de estar aqui recebendo correção demonstra que seu coração é corrigível. A maioria se endurece em justificação. Você está buscando verdade, mesmo que confronte. Isso te distingue. Agora vou levá-lo a um nível de compreensão ainda mais profundo sobre por que Deus proíbe isto tão severamente. Não é arbitrário. Há razões profundas físicas, emocionais e espirituais. Fisicamente, o corpo humano tem zonas projetadas para intimidade e zonas projetadas para eliminação. Misturar-las causa infecções, doenças, dano tissular. Deus te protege mediante suas proibições. Emocionalmente, essas práticas frequentemente envolvem coerção, onde um cônjuge pressiona o outro até que ceda por medo ou cansaço. Isso não é amor, é abuso disfarçado de liberdade matrimonial. Espiritualmente, essas práticas abrem portas a demônios específicos de perversão que trazem maldição geracional. Seus filhos herdarão tendências a comportamentos sexuais distorcidos porque você abriu portas espirituais mediante sua desobediência. Provérbios 5, versículos 22 e 23. As próprias iniquidades do ímpio o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Morrerá por falta de correção. As cordas deste pecado amarram não só você, mas sua descendência. E agora, continuando com esta revelação, preciso que você comente algo específico. Escreva aqui embaixo: guardarei meu leito sem mancha. Por que é crucial? Porque quando você declara publicamente compromisso com santidade, cria responsabilidade. Nos próximos minutos finais vou declarar profeticamente limpeza sobre esses leitos. Deixe-me explicar por que você encontrou este vídeo hoje.
Não é casualidade que, justo quando você poderia estar sob maldição por esse pecado oculto, esta mensagem chegou. Deus está te dando oportunidade de arrependimento antes que o dano seja irreparável. Este canal de Pecados Hebreus existe para ensinar santidade prática que outros evitam. Manter este canal na sua rotina é essencial, porque você precisa de lembretes constantes de padrões bíblicos que o mundo contradiz. Agora comente: já estou inscrito se já faz parte. E se não está inscrito, faça agora enquanto continuamos. Agora eu vou te dar um manual prático para restaurar santidade no seu leito se você caiu nessas práticas. Passo 1. Confesse especificamente a Deus que você profanou o seu leito com práticas contra a natureza. Chame pelo seu nome bíblico, abominação. Não minimize. Passo 2. Arrependa-se genuinamente, comprometendo-se a nunca mais praticar isso. Arrependimento não é só sentir-se mal, é mudança de direção total. Passo 3. Se seu cônjuge foi quem iniciou essas práticas, comunique amorosamente, mas firmemente, que você não participará mais porque Deus proíbe. Passo 4. Substitua conhecimento contaminado de pornografia com conhecimento bíblico de intimidade santa. Leia Cantares para entender como Deus projetou a intimidade. Passo 5. Jejue e ore pedindo que Deus levante qualquer maldição que tenha vindo sobre sua família por este pecado. Passo 6. Observe se os problemas na sua família começam a melhorar depois do arrependimento. Frequentemente a melhoria é rápida e notável. Passo 7. Se há infecções ou doenças resultantes dessas práticas, busque tratamento médico enquanto se arrepende espiritualmente. Passo 8. Renove sua mente com verdade bíblica sobre seu corpo como templo. Memorize 1 Coríntios 6, 19 e 20. Passo 9. Estabeleça filtros e prestação de contas para se proteger de voltar a cair. Passo 10. Ensine seus filhos quando forem maiores sobre santidade sexual dentro do casamento para quebrar ciclos geracionais. Agora vou levá-lo a passagens adicionais. Judas, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, as quais, da mesma maneira que aqueles, tendo se prostituído e ido atrás de vícios contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo o castigo do fogo eterno. Vícios contra a natureza trouxeram destruição literal de cidades inteiras. 2 Pedro 2, versículo 6 a 8. Se condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as como exemplo. O exemplo permanece. Deus julga severamente práticas contra a natureza. Gênesis 19 registra a destruição de Sodoma. O pecado específico era a homossexualidade, mas o princípio mais amplo é qualquer prática sexual contra a natureza. Ezequiel 16, versículo 50 diz de Sodoma: fizeram abominação diante de mim. Deus usa a mesma palavra abominação para todas as práticas que violam seu design natural do corpo. Agora quero compartilhar testemunhos que conheço pessoalmente. Um pastor com quem falei confessou que seu casamento praticava essas coisas regularmente. Seus 3 filhos todos caíram em homossexualidade. Quando finalmente conectou os pontos e se arrependeu, era tarde para seus filhos já adultos. Me disse chorando: abri portas espirituais sobre meus filhos mediante meu próprio pecado oculto. Agora estão perdidos e não sei se algum dia retornarão. Outro casamento cristão. Líderes na sua igreja praticava isto durante anos. O esposo desenvolveu câncer de cólon. Os doutores disseram que infecções bacterianas crônicas haviam causado mutações celulares. Ele morreu aos 42 anos. Sua viúva me confessou: sabíamos que não se sentia bem espiritualmente, mas a cultura nos disse que estava bem se ambos consentíamos. Agora ele está morto e eu vivo com culpa de não ter detido isso. Esses testemunhos me ensinaram quão sério Deus é sobre este tema. Não é brincadeira, não é legalismo, é proteção divina que, quando você ignora, sofre consequências devastadoras. Amado ouvinte que chegou até este ponto, quero te felicitar. Você recebeu verdade difícil com o coração aberto. Agora preciso que faça algo crucial. Comente aqui embaixo seu nome completo se você é casado e comprometido a santificar seu leito. Vou orar por cada nome declarando limpeza e bênção sobre leitos matrimoniais. Mas há algo mais urgente. Compartilhe este vídeo com casamentos cristãos. Milhares precisam desse ensinamento, mas nunca o escutaram. E se ninguém vem à sua mente, compartilhe publicamente. O inimigo está lutando para que você não faça isso, porque cada vez que esta mensagem é compartilhada, outro casamento é libertado de maldição. Se você sente resistência, reconheça que é ataque espiritual.
Não feche sem ter compartilhado. Agora te encorajo a buscar outro vídeo deste canal sobre santidade prática. Sua educação apenas começa. E agora permita-me fechar com oração poderosa de limpeza. Pai Celestial, venho diante do teu trono em nome de Jesus, intercedendo por cada casamento que ouviu esta mensagem. Tu conheces cada situação, cada prática oculta, cada maldição resultante. Senhor, hoje decreto arrependimento genuíno e limpeza total para aqueles que profanaram seus leitos com práticas contra a natureza. Decreto convicção profunda do Espírito Santo que leve a arrependimento verdadeiro. Pai, limpa cada leito matrimonial com o sangue de Cristo. Quebranto toda a maldição geracional que veio por essas práticas. Fecho toda a porta espiritual aberta a demônios de perversão. Decreto cura física de doenças causadas por essas práticas. Decreto restauração de filhos que foram afetados por portas espirituais abertas por seus pais. Decreto prosperidade financeira restaurada, onde colapsou por profanação do leito. E declaro que desde hoje esses casamentos guardarão seus leitos honrosos e sem mancha, segundo o design divino. Em nome todo-poderoso de Jesus. Amém. Inscreva-se se você gostou do vídeo e continue protegendo sua família com conhecimento que transforma casamentos e quebra maldições geracionais. Me sinto tão honrado de ter caminhado com você. Desejaria poder aconselhar pessoalmente cada casamento. Se houve problemas técnicos, me perdoe. Meu único desejo era te salvar de maldição evitável. Vá em paz, mas vá transformado. Vá sabendo que o leito honroso traz bênção, o leito profanado traz maldição. Que assim seja na sua vida desde hoje e para sempre. Você já parou para pensar se a posição em que você dorme pode ter algum significado espiritual? Muitos cristãos carregam dúvidas silenciosas sobre práticas que parecem simples, mas que tocam fundo na consciência. Hoje, vamos explorar um tema que poucos abordam, mas que merece nossa atenção sincera. Deixe nos comentários. Você já sentiu algum desconforto espiritual relacionado à forma como descansa? Sua experiência pode ajudar outros que passam pela mesma dúvida. Existe uma crença antiga que atravessou gerações, sussurrada em rodas de oração e transmitida em conversas reservadas. Algumas pessoas afirmam que dormir do lado esquerdo carrega um peso espiritual negativo, que essa posição abre portas para influências que não deveríamos permitir. Mas de onde vem essa ideia? Será que a Bíblia realmente apoia essa visão ou estamos diante de uma tradição que ganhou força sem fundamento nas Escrituras? Antes de continuarmos, precisamos estabelecer algo fundamental. A palavra de Deus é nossa única régua confiável para medir verdades espirituais. Não podemos construir doutrinas sobre suposições, medos ou interpretações que não encontram respaldo claro na Bíblia. Em João 8,32, Jesus nos diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Essa liberdade não vem de regras inventadas pelos homens, mas da revelação genuína do coração de Deus. Quando analisamos as Escrituras de capa a capa, não encontramos nenhuma passagem que condene ou sequer mencione a posição do corpo durante o sono como algo espiritualmente perigoso. Não há um único versículo que diga que dormir do lado esquerdo atrai demônios, bloqueia bênçãos ou compromete nossa comunhão com Deus. Essa ausência não é acidental, é reveladora. Se Deus quisesse nos alertar sobre algo tão específico, Ele o teria feito com clareza, assim como fez com tantos outros aspectos da vida espiritual e moral. O que a Bíblia realmente enfatiza do Gênesis ao Apocalipse é a condição do coração, não a posição do corpo. 1 Samuel 16:7 nos ensina que o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Deus não está preocupado se você vira para a direita ou para a esquerda quando deita na cama. Ele está interessado no estado da sua alma, na sinceridade da sua fé, na qualidade da sua entrega, na pureza das suas intenções e na profundidade do seu amor por Ele e pelo próximo. Mas por que então essa crença se espalhou com tanta força em alguns círculos cristãos? Há várias possíveis origens que precisamos examinar com cuidado. Algumas tradições religiosas não cristãs associam o lado esquerdo a energias negativas ou práticas espirituais específicas. Em certas culturas orientais e africanas, a mão esquerda é considerada impura por razões práticas e sociais, não espirituais. Historicamente, em algumas sociedades, a mão esquerda era usada para tarefas de higiene pessoal, enquanto a direita era reservada para comer e cumprimentar. Com o tempo, essas noções culturais foram misturadas com conceitos cristãos, criando uma confusão que não tem base bíblica alguma. Também existe uma tendência humana profundamente enraizada de criar regras onde Deus não criou.
O legalismo religioso sempre tenta adicionar camadas de exigência sobre a graça simples e poderosa de Cristo. É como se a salvação pela fé não fosse suficiente, como se precisássemos adicionar nossos próprios requisitos para nos sentirmos mais santos ou mais protegidos. Em Colossenses 2, versículos 20 a 23, Paulo adverte enfaticamente contra mandamentos e doutrinas de homens que impõem restrições sem fundamento espiritual verdadeiro. Essas práticas podem parecer sábias à primeira vista, podem até dar uma aparência de espiritualidade profunda e dedicação extrema, mas não têm valor real para refrear a carne ou aproximar alguém de Deus. O perigo não está em como você dorme, mas em permitir que ensinos sem base bíblica dominem sua consciência e roubem sua paz. Quando aceitamos doutrinas humanas como se fossem divinas, acabamos carregando fardos que Cristo nunca quis que levássemos. Em Mateus 11, versículos 28 a 30, Jesus estende um convite maravilhoso dizendo que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Ele não nos chamou para viver sob o peso de superstições espirituais que paralisam nossa fé e transformam a alegria da salvação em ansiedade constante. Pense na quantidade de energia mental e emocional que pode ser desperdiçada preocupando-se com a posição em que você dorme. Você vai para a cama à noite depois de um dia exaustivo, mas em vez de descansar em paz, fica monitorando conscientemente de que lado está deitado. Acorda no meio da madrugada e percebe que virou para a esquerda, então sente uma pontada de culpa ou medo. Esse tipo de ansiedade não vem de Deus. 2 Timóteo 1:7 nos lembra que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O espírito que habita em nós produz paz, não paranoia. O descanso é um presente sagrado de Deus, não uma armadilha espiritual cheia de perigos escondidos. Desde o princípio, ele estabeleceu o sono como parte essencial da criação humana. Depois de criar Adão, Deus fez cair sobre ele um sono profundo para formar Eva. O sono não é uma maldição, é uma necessidade criada por um Deus sábio que conhece as limitações do corpo humano. No Salmo 127, versículo 2, lemos que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Que promessa incrível! Deus não está vigiando para pegar você numa postura errada. Ele está cuidando de você, abençoando você, operando em sua vida, mesmo quando você está completamente inconsciente e vulnerável. Há também um aspecto prático que não podemos ignorar e que desmonta completamente essa superstição. Durante o sono, o nosso corpo se move naturalmente, sem qualquer controle consciente de nossa parte. Estudos científicos mostram que uma pessoa muda de posição entre 10 e 30 vezes por noite. Você pode deitar intencionalmente do lado direito, mas ao longo da noite, sem controle algum, seu corpo vai se ajustar, virar, buscar conforto, responder a sinais de circulação e pressão. Seria razoável pensar que Deus criou nosso corpo dessa forma, com esse mecanismo automático de movimento, mas nos puniria espiritualmente por movimentos involuntários que Ele mesmo projetou? Claro que não. Isso seria completamente contraditório com o caráter de um Pai amoroso que conhece nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Além disso, a Bíblia apresenta o corpo como templo do Espírito Santo, como lemos em 1 Coríntios 6:19. Se você está em Cristo, se sua vida está consagrada a Ele, se você o aceitou como Senhor e Salvador, o Espírito habita em você, independentemente de como você dorme. A presença de Deus não é tão frágil que pode ser afetada pela direção em que seu corpo repousa. Sua comunhão com Ele é estabelecida pela fé, selada pelo sangue de Jesus, sustentada pela graça, não por detalhes físicos insignificantes como a posição do sono. Inscreva-se no canal se este vídeo está ajudando você, porque continuaremos desmontando mitos que roubam sua paz e trazendo verdades bíblicas que realmente transformam vidas e fortalecem sua fé. Quando Jesus andou na terra, ele confrontou constantemente os fariseus e mestres da lei por criarem cercas ao redor da lei de Deus, adicionando regras sobre regras que tornavam a religião um peso insuportável para as pessoas comuns. Em Marcos 7, ele os acusou de invalidar a palavra de Deus por causa de suas tradições humanas. Eles haviam transformado a fé vibrante em um sistema opressor de rituais. Hoje, muitos cristãos sinceros e bem-intencionados caem na mesma armadilha, permitindo que tradições humanas substituam a simplicidade libertadora do Evangelho. Vamos imaginar uma situação real que acontece em lares cristãos ao redor do mundo. Uma mãe exausta, depois de um dia longo cuidando dos filhos pequenos, trabalhando fora ou em casa, servindo sua família com dedicação, lidando com 1000 responsabilidades,
finalmente deita na cama tarde da noite. Ela ora com sinceridade, entrega o dia a Deus, pede proteção sobre sua família, agradece pelas bênçãos recebidas, mas antes de finalmente dormir, ela se lembra dessa superstição sobre o lado esquerdo que alguém mencionou na igreja ou que leu em algum lugar. Então, mesmo completamente cansada, ela se força a deitar do lado direito, mesmo que seja desconfortável para o seu corpo. Durante a noite, acorda várias vezes verificando sua posição, perdendo o sono precioso que seu corpo tanto precisa, acumulando ansiedade desnecessária. Essa é a vontade de Deus para seus filhos? Absolutamente não. Deus quer que descansemos em paz, confiando em sua proteção. O inimigo de nossas almas adora desviar nossa atenção do que realmente importa no reino de Deus. Se ele pode fazer você focar em regras inventadas, em medos infundados, em preocupações sem base bíblica, então ele conseguiu roubar sua paz e distorcer sua percepção do caráter amoroso de Deus. Satanás não precisa fazer você negar a fé completamente para ter vitória sobre você. Basta fazer você acreditar em versões distorcidas dela, versões que transformam um pai amoroso e um fiscal obsessivo de detalhes irrelevantes, em um Deus que está mais interessado em pegar você em falhas do que em ter comunhão com você. A verdadeira batalha espiritual não acontece na posição do seu corpo durante o sono, acontece na mente, no coração, nas escolhas diárias que fazemos. Efésios 6 nos fala detalhadamente sobre a armadura de Deus, sobre verdade, justiça, prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Em nenhum momento, em nenhum versículo desse capítulo tão importante sobre guerra espiritual, Paulo menciona a posição em que você dorme. A guerra espiritual real envolve resistir às tentações, permanecer firme na doutrina verdadeira, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar aqueles que nos ofendem, buscar santidade genuína no caráter. Essas são as coisas que realmente importam no caminhar cristão. Também vale mencionar que há pessoas com condições médicas específicas que precisam dormir em posições determinadas por orientação médica. Alguém com problemas cardíacos pode receber orientação de seu cardiologista para dormir do lado esquerdo, porque essa posição facilita a circulação sanguínea e alivia a pressão sobre o coração. Pessoas com refluxo gastroesofágico são orientadas a dormir do lado esquerdo, porque ajuda a manter o ácido estomacal no lugar. Gestantes frequentemente são aconselhadas a dormir do lado esquerdo para melhorar o fluxo sanguíneo para o bebê. Seria Deus tão cruel que colocaria essas pessoas em um dilema impossível entre saúde física e saúde espiritual? É absurdo até pensar nisso. Deus criou o nosso corpo com toda a sua complexidade, Ele entende perfeitamente suas necessidades físicas e nenhuma posição de descanso pode anular sua proteção sobre aqueles que lhe pertencem. Precisamos também considerar seriamente o testemunho que damos ao mundo que nos observa. Quando cristãos vivem sob superstições que não têm base bíblica, quando demonstramos medo irracional de coisas que a própria Bíblia não condena, transmitimos uma imagem completamente distorcida da fé cristã. O cristianismo verdadeiro não é uma religião de rituais vazios e medos irracionais. É um relacionamento vivo, dinâmico e transformador, com um Deus que nos conhece intimamente, nos ama incondicionalmente e nos liberta para viver em plenitude. Imagine alguém que ainda não conhece a Cristo observando de fora um crente que vive constantemente preocupado com o lado em que dorme. Essa pessoa que busca sinceramente entender o que é ser cristão pode facilmente pensar que o cristianismo é apenas mais uma religião cheia de tabus sem sentido e proibições arbitrárias. Mas quando vivemos na verdadeira liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz, quando demonstramos paz genuína que vem de confiar em Deus, quando nossa fé se manifesta em amor prático, justiça social e graça transbordante, aí sim estamos dando um testemunho poderoso e atraente do Evangelho verdadeiro. Romanos 14 é um capítulo inteiro dedicado especificamente a questões de consciência e liberdade cristã. Paulo fala extensamente sobre pessoas que têm escrúpulos em relação a certos alimentos ou consideram certos dias mais sagrados que outros, enquanto outras pessoas não veem problema algum nisso. Ele não condena nenhum dos lados dessa discussão, mas deixa absolutamente claro que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente e que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O mesmo princípio se aplica perfeitamente aqui. Sua salvação, sua comunhão diária com Deus, sua vida espiritual vibrante não dependem de regras humanas sobre posições de sono.
Há também uma dimensão crítica de saúde mental que não podemos ignorar.